Hoje nossa reflexão está baseada em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. O que podemos aprender com estas palavras inspiradas? Vamos falar de duas qualidades cristãs. Estas qualidades como que andam de mãos dadas. São a fé e a esperança. Mas por que é importante fortalecermos a nossa fé naquilo que esperamos? Abram as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 12 e vamos concentrar-nos no versículo 1. Se olharmos para o contexto do capítulo 11 de Hebreus, o apóstolo Paulo definiu o que é a fé e descreveu exemplos de homens e mulheres que tinham uma forte fé e se concentraram na sua esperança futura. Essas pessoas demonstraram forte fé durante toda a sua vida e até algumas morreram por causa disso. Agora, notem o conselho que o apóstolo Paulo deu no capítulo 12, versículo 1. Vamos também ler a primeira parte do versículo 2. Portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos também de todo o peso e do pecado que facilmente nos enlaça. E corramos com perseverança a corrida que se nos apresenta, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. No versículo 1, Paulo fala do pecado que facilmente nos enlaça. O que é que isto quer dizer? A expressão grega ajuda-nos a imaginar uma corrida. E nesta corrida, um dos atletas tem muita roupa vestida. Tentem imaginar um homem que, em vez de vestir calções, escolheu umas calças muito compridas e largas para correr. Além disso, tentem imaginá-lo com os ténis desapertados. Numa situação destas, seria muito fácil tropeçar e cair, ou seja, ser enlaçado pela roupa que ele escolheu para aquela corrida. Foi este o quadro mental que o apóstolo Paulo criou para descrever o perigo que nos afeta a todos, incluindo cristãos experientes e fiéis. Esse perigo ou pecado é a falta de fé. Para um cristão recém-batizado, isso pode significar ele não ter desenvolvido a fé que tinha após o batismo. Mas para um cristão experiente, essa falta de fé pode ser a diminuição da forte fé que ele tinha no passado. Ao falar dos cristãos experientes, talvez tenham reparado no versículo 1 que o apóstolo Paulo, que era um pilar da congregação e um homem de fé, incluiu-se a ele neste conselho. Ele disse: livremo-nos também de todo o peso e corramos com perseverança. Por se estar a incluir a si mesmo, provavelmente Paulo estava a admitir a sua inclinação de facilmente ser enlaçado por situações que poderiam levá-lo momentaneamente a perder a sua fé. Esta é uma forte lição para todos nós. Temos de continuar a fortalecer a nossa fé. Contudo, a Bíblia mostra que mesmo que momentaneamente percamos a nossa fé, podemos recuperá-la. E podemos recuperá-la rapidamente. Reparem no que aconteceu com o apóstolo Pedro. Abram a Bíblia em Mateus, capítulo 14. E vamos ler o versículo 24. Imaginem o cenário. É de manhã cedo, antes do sol nascer, e Pedro e alguns dos discípulos estão com dificuldade em controlar o seu barco durante uma tempestade no mar da Galileia. De repente, eles veem Jesus andar no mar. Se olharmos para o versículo 26, diz lá que quando eles viram Jesus, eles gritaram com medo. Pedro e aqueles discípulos que eram pescadores corajosos e destemidos, gritaram com medo. No versículo 27, Jesus diz-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. O que é que Pedro fez? Versículo 28. Se és tu, Senhor, ordena-me que vá ao teu encontro por cima das águas. Quando Jesus disse para Pedro ir, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Será que isso exigiu fé? Claro que sim. Mas nós sabemos que pouco depois Pedro começou a afundar. Por quê? O início do versículo 30 diz: contudo, ao olhar para o vendaval, ficou com medo.
Quando Pedro deixou de se focar em Jesus, a sua fé vacilou. Pedro perdeu momentaneamente a sua fé. Isto pode acontecer até aos cristãos mais experientes. Perder o foco pode levar a perder a fé. Já enfrentou ou está a enfrentar alguma tempestade na sua vida? O vento e as ondas que rodeavam Pedro podem ser comparados aos desafios e tentações que enfrentamos como servos dedicados de Jeová. Por causa da nossa fé, nós estamos a fazer algo que a maioria das pessoas acha impossível. Servir a Jeová, saber que lhe agradamos e estarmos dedicados a Ele nos últimos dias deste sistema de coisas. Mas nós vamos ter problemas no futuro. Talvez nós, um familiar ou um amigo, sofra de uma doença inesperada. Ou talvez seja o medo de enfrentar problemas económicos. Muitos irmãos já estão a passar por isso. Não só na Venezuela, em África, mas em muitos outros países que estão a passar por uma crise económica. Ou talvez sejam ondas de perseguição que atingem os nossos irmãos em todo o lado, não só na Rússia. Isto pode acontecer até mesmo dentro da família. E que dizer de ajustes que afetam os nossos privilégios de serviço? Uma nova designação em Betel, no campo, na congregação, ou uma mudança de designação que signifique terminarmos o serviço de tempo integral especial, pode ser como uma tempestade que nos deixa com medo. Depois de muitos anos no serviço de missionário, um casal foi informado de que iria terminar essa designação de que tanto gostava. O irmão disse: "Pela primeira vez na vida, senti-me perdido. Eu não tinha alvos. Já nada parecia ser importante." O que é que aconteceu? Uma perda temporária ou momentânea de fé. Vamos voltar ao exemplo de Pedro e continuar a analisar o versículo 30. O que é que especificamente fez com que Pedro afundasse? Será que foi a ventania ou uma onda grande? Não. Ele olhou para o vendaval. Por isso é que ficou com medo. Ele perdeu o foco. Da mesma forma, se nós perdermos o nosso foco e nos concentrarmos demasiado nos nossos vendavais, nas nossas circunstâncias e no nosso dia-a-dia, se olharmos para a força dessas tempestades, vamos duvidar de que Jeová nos vai ajudar. Mas reparem no que diz o resto do versículo 30. Diz: "Quando começou a afundar-se, gritou: 'Senhor, salva-me!'" O que Pedro fez, depois de perder momentaneamente a fé, é uma grande lição para todos nós. Pedro recuperou rapidamente. A Bíblia diz-nos que Pedro era um bom nadador. A sua inclinação natural poderia ter sido de nadar de volta até ao barco, mas ele não fez isso. Ele não confiou nele mesmo. Ele voltou a focar-se em Jesus e agarrou a mão dele. Qual é a lição para todos nós? Se sentirmos que a nossa fé está a enfraquecer ou que estamos a começar a ceder ao medo, devemos imitar o apóstolo Pedro. Nós podemos recuperar depressa. Vamos voltar a Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo encorajou-nos a não sermos enlaçados pela falta de fé e a olharmos atentamente para Jesus. Versículo 3. Considerem de perto aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores, para que não se cansem nem desistam. As expressões olhar atentamente e considerar de perto lembram-nos de que temos de nos voltar a focar em Jesus. Como é que Jesus conseguiu ter uma fé inquebrantável? Ele tinha uma esperança forte. O mesmo relato diz-nos que ele olhou para a alegria que lhe foi apresentada. Nós também temos de nos concentrar nas nossas bênçãos futuras. Uma sentinela disse o seguinte: "Imagine-se no paraíso. Escreva as coisas que você espera fazer depois de Deus destruir este sistema perverso. Faça uma lista das pessoas que você quer muito conhecer quando forem ressuscitadas e do que quer falar com elas.
Não encare essas coisas apenas como promessas de Deus para a humanidade em geral, mas para você. Jesus estava convencido de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele meditava nas palavras e nas promessas de Deus. Nós temos de fazer o mesmo. Jesus ensinou-nos a orar por Espírito Santo. Nós podemos pedir mais fé a Jeová e Ele vai responder a essas orações. Martes 8 de noviembre.